Você sabia que o Brasil tinha o segundo maior partido nazista depois da Alemanha na Segunda Guerra Mundial? Oi, eu sou a Daphne Kleiman, mestre em Diplomacia e Conflito e coordenadora acadêmica do Hillel Rio. E aqui na Rai TV a gente fala sobre geopolítica, Israel e antissemitismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha um presidente, ou melhor, ditador, chamado Getúlio Vargas, que tinha uma certa afinidade com esse partido. Ele era muito anticomunista e ele também gostava das ideias fascistas de um governo que dominaria a sociedade por completo, de uma forma muito autoritária e segregando as raças em superiores e inferiores, dando preferência, por exemplo, a alemães e italianos. O partido nazista, nessa época, até dizia que seu objetivo era preservar a pureza da raça branca brasileira, um país que é em grande parte pardo, que se orgulha das diferentes etnias do povo. Então essas ideias de supremacia racial no Brasil não fazem nenhum sentido. Mas por que elas existiam? Além do apoio do presidente, também pela imigração de certos colonos alemães e italianos para o sul do Brasil. Por mais que desses imigrantes, apenas 5% deles eram afiliados ao partido nazista, as ideias permanecem na sociedade e ideias muito radicais e reacionárias sempre se tornam populares com muita presença no espectro político. Então, Getúlio Vargas, que até meados da Segunda Guerra Mundial se mantinha aliado a ideias nazistas, também empoderava essas mesmas pessoas dentro da sua ideologia. O nazismo no Brasil não era só uma coisa de admiração europeia. Ele existiu dentro do Itamaraty, do Ministério de Relações do Exterior. Como que ele existiu? Bom, a partir de 1937, vários documentos secretos começam a ser revelados para o público. Circulares falando que o Brasil tinha que restringir por completo a imigração judaica da Europa para o Brasil. E quem eram esses judeus? Pessoas que, desde 1933, já estavam sofrendo com o pior genocídio da história, o Holocausto. Judeus que escapavam de campos de concentração, de fuzilamentos em massa, de pogroms, que são aqueles ataques locais que a gente já falou aqui no canal antes. Eles queriam sair da Europa e tentar uma vida num país que não os discriminaria. Mas Getúlio Vargas fecha essa imigração. Fala que os judeus não são puros como outros imigrantes europeus e que eles não podem entrar no país. Entre a Segunda Guerra Mundial e até por volta de 1950, o Brasil proibiu mais de 16 mil judeus de entrarem em território nacional. E judeus que ficavam presos nos navios por causa dessa nova regulamentação eram presos e levados para lugares como a Ilha das Flores, aqui no Rio de Janeiro, esperando em prisões para saber seu destino. Se eles iam poder entrar na América do Sul e ter chance de viver, ou seriam retornados para a Europa com seu fim dentro, provavelmente, de campos de concentração e o extermínio. E como essa discriminação era feita? Como que a gente sabe que o antissemitismo no Brasil era especificamente racial, do mesmo teor nazista de Hitler, daquele que falava que se você tinha dentre de seus 4 avós, um judeu, era suficiente para você estragar a raça perfeita ariana da Europa e ter seu fim com a morte? Como que a gente sabe que Vargas partilhava dessa crença de que apenas brancos mereciam perseverar e que judeus não eram brancos independente de onde eles nasciam, da sua religião e de seu passado étnico? Bom, nós temos um memorando do Itamaraty que é escrito em 1941 que exemplifica isso palavra por palavra. São israelitas os descendentes dos filhos de Israel, não só os habitantes sionistas da Palestina, mas todos os israelitas disseminados pelo mundo. O fato de um israelita professar o catolicismo ou outra qualquer crença que não seja a mosaica não modifica a condição do mesmo, que, para efeito da recusa do visto consular, será sempre considerado israelita. É a etnia que deve prevalecer, e não a circunstância do candidato ao visto consular abraçar alguma crença que não seja a mosaica. Ou seja, o Itamaraty diz claramente que não importa se um judeu é convertido ou não, se ele pratica a religião, se ele sequer se identifica como judeu. Basta ele ter, tal qual as leis de Nuremberg, uma ancestralidade judaica que é suficiente para ele ter seu visto negado e ter que tentar sua sorte dentro de uma Europa conquistada pelos nazistas. Isso é a prática do antissemitismo racial no Brasil. Mas nem todos do Ministério do Exterior acreditavam nisso. A gente tem o exemplo, por exemplo, de Ildefonso Falcão, que era cônsul do Brasil em Budapeste. E ele manda uma carta para o Brasil falando: será que não é injusto nós, brasileiros, que somos tão acolhedores, que permitimos tantos tipos de imigração, fecharmos as portas para aqueles que mais precisam nesse momento? E o que acontece? Ele é retirado de seu cargo apenas meses depois e substituído por um outro cônsul que partilha dos ideais nazistas. Essa era a realidade do Ministério das Relações
Exterior durante a Segunda Guerra Mundial, que respondia ao poder executivo de Vargas. Além de Ildefonso, temos dois destaques dentro do Brasil que não só combateram o nazismo, mas também são reconhecidos por isso internacionalmente, como justos entre as nações. Pessoas que batalharam, independente de risco de vida e de todos os perigos que eles poderiam passar por fazer isso, em nome da segurança do povo judeu e principalmente contra os ideais nazistas, racistas e fascistas. Esses são Sousa Dantas e Aracy Carvalho. Sousa Dantas era cônsul do Brasil na França e ele emitiu mais de 800 vistos para judeus querendo imigrar para o Brasil, falsificando documentos quando necessário, entendendo que essa era a única chance desses judeus terem vida fora da Europa. Aracy Carvalho também, trabalhando no cônsul em Hamburgo, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, emitiu mais de 100 vistos. Juntos, eles salvaram centenas de famílias judias, dando a oportunidade não só desses judeus viverem, mas da nossa comunidade aqui no Brasil crescer uma multietnia e cultura diferente, o que afinal representa o nosso país, um lugar acolhedor nessa cidade maravilhosa e muitas outras dentro do Brasil. Se você gostou desse vídeo, dá like e se inscreve aqui na Rai TV.